A primeiríssima, eleição. Agora, quando nós ouvimos essa palavra, nós temos os dardos da direita e os dardos da esquerda, né? Eleição mediante a presciência, porque Deus sabia que nós iríamos ter uma determinada história, nasceríamos num determinado tempo, iríamos ter uma determinada história e teríamos uma determinada resposta. Então, por causa disso, Ele nos escolheu. Bom, esse é o absurdo dos absurdos. Porque então a eleição seria baseada na nossa resposta. Seria baseada em nossas obras. E a eleição não é baseada em nossas obras. Nem obras que foram previstas. Então, esse é um absurdo completo. Por outro lado, a eleição de Deus não é exatamente, e não poderíamos então usar essa palavra, arbitrária. Porque Deus não nos elege contra a nossa vontade. Então, meus amados irmãos, na eleição, a vontade de Deus, ela trabalha junto com a vontade do homem. Agora, é até aí que nós podemos ir. E sabe qual é o problema das chamadas correntes teológicas, especialmente a reformada calvinista, que vai tentar colocar essa ideia dentro de uma caixinha, e a caixinha deles é muito simples. Por isso muitos aderem a essa corrente reformada calvinista. Porque ela coloca o assunto na caixinha e explica do modo simples, explica assim, Deus não é soberano? Sim, Deus é soberano. Então ele escolhe quem ele quer, quando ele quer, do jeito que ele quer, e ninguém tem nada com isso. Ele não deve nada ao pecador, o pecador merece ir para o inferno, então ele escolhe quem ele quer e deixa de lado quem ele não quer. E ponto final. Quem que vai arguir a Deus? Então parece interessante, parece que explicou a eleição. Só que há arbitrariedade aí. Não é assim que Deus faz. Então, eu quero ler um textozinho para um irmão. É muito difícil você encontrar um texto bom que tente nos ajudar nesse assunto da eleição. Um texto completo, esqueça. Você não vai encontrar. Como também não vai encontrar um texto completo que possa descrever para você como é a Trindade. Você já encontrou algum? Se encontrar, me mostra. Porque aí eu vou te dissuadir, vou te encorajar a jogar fora. Porque o Deus triuno não pode ser descrito. Por causa da nossa limitação de entendimento. Como nós vamos escrever um Deus que é único? Ele não é dividido em três. Mas ao mesmo tempo, nessa única essência, nós temos pessoas que são distintas. Mas sendo distintas, elas não são separadas. Pode explicar? E quando o Verbo, o Deus, o Filho, ele se faz carne e assume natureza humana. Duas naturezas. Uma plenamente divina, porque ele é Deus, 100% Deus. E a outra é plenamente humana, porque ele é 100% homem. As duas coexistem, mas as duas não se misturam. Não se fundem. E nem se confundem. Porque se natureza divina e natureza humana em Jesus se fundissem, então ele não seria nem Deus, nem homem. Seria uma terceira categoria. Porque as duas naturezas se fundiram, se misturaram. Mas elas não se misturam. Natureza divina, natureza humana, mas unidas em uma pessoa, e não só unidas em uma pessoa, unidas de modo inseparável. De modo que quando ele morre, alguns vão tentar explicar isso e dizem assim, não, quando ele morreu, quem morre é o homem, porque Deus não morre. Está muito mal explicado. Porque o que a Bíblia ensina é que o Deus homem morreu. Por isso, Isaac Watts, um escritor de hinos do passado, ele falando sobre o mistério da cruz, num poema que se tornou hino, muito lindo. Ele diz assim, ó que mistério, veja, mistério, morre o imortal. Não é? E foi isso que aconteceu na cruz do Calvário. Você não pode dizer, já disseram isso no início da história da igreja. E isso, obviamente, foi condenado como uma heresia. Que então Jesus é Deus, tá bem? Jesus é Deus. Ou pelo menos a divindade habita em Jesus, é o que dizia. Olha o outro problema. A divindade não habitou em Jesus, nós não temos duas pessoas. Uma pessoa é Jesus de Nazaré. Pense comigo, como o erro é pronunciado. Uma pessoa nasceu lá no ventre de Maria, se chama Jesus, um homem, Jesus de Nazaré. A outra pessoa é o Cristo celestial. Olha aí o problema. Então, quando ele nasceu, foi gerado no ventre da Virgem, o Cristo celestial veio habitar no homem Jesus. Agora nós temos duas pessoas, não temos uma pessoa só.
Porque o Cristo celestial é uma pessoa. E o homem Jesus também é uma pessoa. Então aí está outra heresia. Porque não foi isso que aconteceu. A pessoa divina do Filho, ele assume, ouça bem, irmão, ele assume não uma pessoa humana, ele assume uma natureza humana. E é essa pessoa divina, que é o Filho eterno, pessoal, eternamente pessoal, essa pessoa é que dá personalidade a essa natureza impessoal que ele assumiu. Ficou claro? Então, ele dá personalidade para essa pessoa chamada Jesus de Nazaré. Se nós perguntássemos assim, qual é a personalidade de Jesus de Nazaré? É a personalidade do Filho Eterno. Por isso que o anjo Gabriel disse para Maria o quê? O ente santo que há de nascer será chamado o quê? Filho de Deus. Então, ele deu personalidade para esse varão que andou nessa terra. Por isso que ele disse assim, quem me vê a mim, vê o Pai. Não é? Pai nele, ele no Pai, o Filho encarnado nessa terra, dando personalidade a uma natureza que não teria personalidade sem ele. Tanto é que José não participou dessa geração. O Espírito Santo operando nessa substância de Maria e vestindo o Verbo eterno, Filho, pessoa eterna, vestindo a ele de natureza humana. E agora a natureza humana e a natureza divina estão juntas de modo inseparável em uma pessoa. Jesus não tem dupla personalidade. Uma pessoa, mas com duas naturezas, divina e humana. Que homem é o nosso Senhor Jesus. E por isso nós podemos ser resgatados como fomos. Porque quando ele efetua sua obra na cruz e apresenta o seu sangue diante de Deus, porque ele é Deus, então ele está nos justificando à altura das exigências de Deus. As exigências de Deus são a sua glória. É pequena? Sua glória, sua santidade e a sua justiça. Quem que poderia nos justificar nesse nível, meus irmãos? Quem? Qual anjo? Qual arcanjo? Qual serafim? Qual querubim? Todos são criados. Todos são criaturas. Então ele nos justificou, apresentando seu sangue. Ele nos justifica à altura das demandas do Deus eterno. Demandas da glória, demandas da justiça, demandas da santidade. Porque ele é Deus, mas ele também é homem. Então ele pode representar os homens. Há um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens. E o único que poderia sê-lo é Cristo Jesus, homem. Você vê como Paulo, inspirado pelo Espírito, é cuidadoso nas palavras para não se cair em heresias. E nós falamos que não se cair em heresias, mas ver a beleza, a abrangência, a plenitude da nossa salvação. Por isso, irmãos, que nós nos gloriamos, nós temos paz com Deus, nós nos realizamos, nós gozamos nele, porque nós estamos justificados por essa pessoa. Então, Paulo vai dizer que é nessa pessoa mesmo, aliás, nesse caso, antes mesmo da sua encarnação, é que nós fomos abençoados com toda sorte de bênção espiritual. E a primeira, abriu parênteses aqui, né? Agora fecho, e nós estávamos falando sobre eleição, que é a primeira bênção aí. Então não temos que atentar nem para os dardos da direita, nem para os dardos da esquerda. Porque a eleição é inexplicável. Assim como é a Trindade, assim como é a natureza divina humana de Cristo e mais outras coisas. Então, queria ler um texto para os irmãos, como disse ontem, na mesa de comunhão ali no jantar. Foi o melhor que eu encontrei para tentar nos ajudar. Não é explicar, não. Explicar nunca, como já disse. Mas nos ajudar e, quem sabe, dar uns passinhos aí mais para dentro dessa porta, essa verdade linda, chamada eleição soberana. Então, eu vou ler o texto devagar. Se os irmãos quiserem, depois ele está escrito aqui, não se preocupe tanto em copiar, posso passar para os irmãos o que está escrito aqui. Aguce só o seu ouvido aí, para você prestar muita atenção. Eleição é seleção. É o que antecede na mente de Deus em Cristo uma
predileção ou preferência. Aí você podia pensar, mas que coisa estranha. Será que Deus preferiu uns, não preferiu outros? O que será que determinou isso? Primeira resposta é clara nas Escrituras. Nunca houve e nunca haverá nada em nós que poderá atrair a atenção de Deus. Nada. Então ele não nos escolheu porque viu algo em nós. Mesmo antes da fundação do mundo. Conhecendo a nossa história que viria posteriormente. Ou na sua presciência, como nós explicamos. Realmente isso não foi assim. Não por obras. Efésios capítulo 2. Não é? Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós. É um dom de Deus e não de obras. Para que ninguém se glorie. Então, eleição é seleção. É o que antecede na mente de Deus em Cristo uma predileção ou uma preferência que Cristo mostrou quando disse assim aos seus discípulos. Abre aspas. Eu vos escolhi do mundo. Ou se você quiser citar ainda outra expressão, não fostes vós que escolhestes a mim. E a palavra é eleição ali. Né? Eu vos elegi a vós outros. Então, está claro que não tem como usar uma outra palavra, pelo menos aqui na nossa linguagem humana, que houve uma preferência. Mas cuidado, não vai achar que você era uma pérola e por isso ele te escolheu, não. Mas o fato é que houve uma preferência no coração dele. Já que ele disse, como nós vamos reforçar isso, ele disse para os discípulos, eu vos escolhi, eu vos separei. Então ele demonstrou certamente essa preferência, não é? Colocando-os na frente de outros. Ele escolheria ainda outros, né? Mas ele começou com aqueles, certo? Então isso é inequívoco. Seguindo. Eleição é, além disso, uma pré-ordenação em amor. Ou, segundo o verso final do 3 e o 4 que temos aí no capítulo 1, em amor nos predestinou. Essa palavrinha em amor, meus irmãos, é muito importante aí. Ela não poderia estar fora desse texto, não. Somente nos predestinou para ele, não. Em amor nos predestinou para ele. Porque está mostrando qual foi o motivo pelo qual Deus realizou eleição em Cristo. E o motivo está aí nessa palavrinha. Amor. Ele quis compartilhar com alguns, de modo particular, especial, o seu próprio amor. Então, em amor, ele nos predestinou para ele. O texto vai dizer, para a adoção de filhos. Depois vamos ver isso. Então, voltando. Eleição é, além disso, uma pré-ordenação em amor. Então, aqui ele coloca 2 pontos de novo e vai tentar explicar isso assim. Aguça aí seus ouvidos. Pré-ordenação em amor é uma expressão que indica, por um lado, a disposição em Deus que promoveu e sustenta a sua escolha. Então, uma pré-ordenação em amor. Uma expressão que indica, por um lado, repetindo, a disposição em Deus que promoveu e sustenta a sua escolha. Qual é a predisposição em Deus que promoveu, que sustenta a sua escolha? Amor. Seguindo. E por outro lado, essa pré-ordenação em amor significa a determinação da vontade soberana pela qual a escolha todo sábia é posta em operação e tem efeito. Então aqui ele colocou 2 coisas em equilíbrio, você viu? Primeiro, o amor que sustentou e motivou a eleição, e por outro lado, a vontade todo sábia e soberana que realizou a eleição. Então você vai ver o que ele fala mais no final sobre isso. Vá ouvindo. Neste controle preordenado da história humana, Deus determinou os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. O texto de Paulo em Atos 17, quando estava pregando em Atenas, no Areópago. A presciência divina, agora vamos pensar na presciência. Ou seja, Deus conhece todas as coisas antes que elas ocorram, ou antes que elas se sucedam. A presciência divina, aquela profundidade da sabedoria e do conhecimento de Deus,
como também a sua absoluta justiça, proíbem o pensamento traiçoeiro de qualquer coisa arbitrária ou parcial que tenha penetrado nessa predeterminação. Então ele está dizendo que a predeterminação, por causa da absoluta justiça de Deus, essa absoluta justiça proíbe o pensamento de qualquer coisa arbitrária ou parcial que tenha penetrado na predeterminação. Seguindo ainda. Qualquer coisa, então, que destruísse, olha agora, qualquer coisa que destruísse nosso livre-arbítrio. Essa é uma expressão que os reformados calvinistas não gostam. Eles dizem que livre-arbítrio não existe. Então ele está dizendo que a presciência de Deus, dois pilares aqui, ó, presciência de Deus e a sua absoluta justiça, proíbem o pensamento traiçoeiro de qualquer coisa arbitrária ou parcial que tenha penetrado nessa predeterminação, ou qualquer coisa que destruísse o nosso livre-arbítrio e que tornasse a nossa responsabilidade uma ilusão. Que linda frase, irmão. Porque se a nossa responsabilidade, como Deus nos criou, é uma ilusão, então como nós seríamos julgados? Mesmo nós que já somos dele, já pertencemos ao Senhor, como nós compareceríamos perante o tribunal de Cristo? Como os irmãos conhecem muito bem essa verdade, para que cada um responda pelo bem ou mal que tiver feito por meio do corpo, se nós poderíamos dizer, Senhor, o Senhor sabe, né? O Senhor é soberano, eu sou só aqui manipulado pelo Senhor, sou só um robozinho, sou só uma marionete, né? E os ímpios? Quando eles estivessem diante do trono branco, o que eles diriam? Senhor, o Senhor é o Todo-Poderoso, eu fiz o que fiz porque eu sou assim mesmo, né? Ou então o Senhor não me escolheu. Será que será assim? Será que a justiça de Deus será maculada? Será que a escolha dele foi equivocada? Será que, quanto à eleição de Deus, quanto ao mistério da eleição de Deus, o assunto da responsabilidade do homem não participou? São perguntas. Sim, participou. Agora, como participou? Não sabemos. Vamos lá mais um pouco. Olha que linda essa frase final aqui desse parágrafo. Deus prevê todas as coisas. Claro, aí entra o que o irmão colocou, porque ele é onisciente. E se ele é onisciente, ele conhece todas as coisas, então ele é presciente. Mas vai ser onisciente sem ser presciente? Impossível. O onisciente é presciente, necessariamente. Então Deus prevê todas as coisas e faz provisão para todas elas. Então, bonitas essas duas palavras, né? No nosso português se parecem bastante, né? Então, quando você for para o seu quartinho, tranque lá e pense um pouco. E adore o Senhor por isso. Nosso Deus é o Deus que faz previsão, e é o Deus que faz provisão. Olha que maravilha isso, irmão. Continuando. Olha aí um outro ponto grave que ele pega aqui, olha. A consistência ou a coerência da presciência com o livre-arbítrio. Esse aí é o dardo da direita e o dardo da esquerda. Não é? Então, como é que vamos colocar juntos a presciência de Deus? Ele previu, porque ele conhece tudo, mas o homem tem livre-arbítrio. Então ele vai dizer, a consistência da presciência de Deus com o livre-arbítrio é um enigma. Descansa teu coração também, viu? É um enigma. Aí ele continua assim. É um enigma que o apóstolo Paulo não tenta resolver. Ou tenta? Qual o texto aí da Bíblia que está explicando a presciência de Deus, ou explicando a eleição? Em nenhum. Ele está apenas afirmando que foi assim. Né? Então, esse é um enigma que o apóstolo não tenta resolver. As respostas de Paulo a todas as questões relacionadas à justiça da administração de Deus. Então, por que ele fez assim? Por que ele escolheu esse? Por que não escolheu aquele? Por que... Então, as questões relacionadas à justiça da administração de Deus nas eleições da graça, a resposta de Paulo a isso, está nas últimas palavras de Efésios 1:5, que nós comentamos ontem. Qual é a resposta de Paulo para esse enigma? A resposta é, segundo
o beneplácito da sua vontade. Então, por que Deus soberanamente realizou a eleição? Segundo o beneplácito da sua vontade. Você entende? Não. Alguém entende? Não. Mas ele o fez segundo o beneplácito da sua vontade. Nós teríamos uma lista imensa de motivos para registrar, para apontar, do porquê Deus não nos escolheria. Mas não temos nenhum item na lista para colocar o motivo pelo qual ele nos escolheria. Terminando aqui já, finalzinho do que ele escreve. E assim, então coerente com Paulo, né, que diz, foi segundo o beneplácito da sua vontade e ponto final. Ele vai dizer, Jesus também disse, sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tem explicação? Não. Assim foi do teu agrado. Mas olha que bonito agora ainda como ele termina falando sobre isso. Escute bem. Aquilo que foi do agrado de Deus, ou aquilo que apraz a Deus, somente pode ser sábio e reto. Você tem alguma dúvida? Se Deus está dizendo, a mim me aprouve realizar a minha eleição soberana. Tudo que apraz a Deus tem que ser coerente com o caráter dele. E ele é sábio, reto e justo. Então a eleição divina soberana é sábia, reta e justa. E não anula o livre-arbítrio do homem. E é aí que reside o enigma. Para ser mantido como enigma. Até que um dia nós vejamos com clareza. E aí, a última frase dele é assim. Então, se o que apraz a Deus somente pode ser sábio e reto, então o que o apraz deve contentar-nos. Ponto final. Parar de buscar encontrar cabelo em ovo. Graças a Deus, meus amados irmãos. Nós fomos escolhidos por Ele. Amém. E um dia a voz dele foi ouvida no nosso coração. E nós teríamos até que dizer, eu não sei bem como não. Porque onde eu estava, no estado que eu estava, eu não era nem capaz de ouvir a voz dele. Mas de alguma maneira, meus ouvidos foram abertos. E você não vai saber explicar como seus ouvidos foram abertos. Mas foram abertos. Parece o cego de João 9, não parece? Lembra a história do cego de João 9? Ele nasceu cego, ele nunca viu nada. Ele foi curado pelo Senhor, aí vem os homens da lei. E vão indagar, mas o que aconteceu? Será que ele é cego da nascença? Vamos perguntar para os pais dele, não é? O que aconteceu? E aquela história toda. E o cego não tem muita coisa para dizer, mas ele tem tudo para dizer. O que ele tem a dizer é o seguinte, eu era cego, e agora eu vejo. E se esse homem não fosse um profeta, ele reprova, né, os homens da lei. Porque ele diz assim, se esse homem é profeta, eu não sei. Mas uma coisa eu sei. Eu era cego e agora eu vejo. Ele faz uma repreensão muito séria para aquelas pessoas. Ele diz assim, vocês não sabem, que está escrito aí na lei que vocês leem na sinagoga todo dia, que a única pessoa capaz de dar vista para um cego de nascença, segundo a escritura, suas e nossas, é o Messias. Não tem ninguém que seja capaz disso. Está escrito na palavra, vocês sabem disso. Então, se esse homem deu vista a mim, que sou um cego de nascença, quem será que ele é? E deixa eles chegarem à conclusão, não é? E eles chegam a uma conclusão, o que eles devem fazer com o cego. A conclusão deles é, vamos expulsar esse cego da sinagoga. Ele não tem mais direito de ficar aqui, porque sinagoga é lugar de cego. Sinagoga é lugar de cegos. Então vamos expulsar esse que foi curado, para que ele vá para outro lugar. Aí é dito que quando ele encontra o Senhor, é dito que ele se prostra e o adora. A sinagoga continuou lá, na cegueira. Mas aquele ex-cego foi tornado um discípulo do Senhor. Assim foi conosco, meus irmãos. Então, esse é o sentido da eleição, essa primeira bênção espiritual maravilhosa nas regiões celestiais em Cristo. Verso 4. Assim como nos escolheu nele. Que doce soam essas palavras para nós, não é? Antes da fundação do mundo,